Olá, seja bem-vindo aqui novamente para esse Plus, né, do final do nosso curso, nosso workshop de Scrum. E aqui, como eu falei, eu separei sobre cada item as regras, as principais regras e perguntas que caem na prova, mas mais do que isso, né, para a gente entender as regras sobre o tempo, as regras sobre a sprint, regras sobre dono do produto, sobre o Scrum Master, Developer, enfim, né? Nós separamos aqui e eu creio que vai dar um entendimento bem legal sobre cada uma delas, ok? Então vamos lá. Regras sobre o tempo, ou seja, os time box que a gente tinha conversado quando a gente estava falando aqui sobre os eventos, né? Então, importante a gente entender que todo evento possui um tempo definido. Guarde bem essas regras. Todo evento ele possui um tempo definido. Por exemplo, toda sprint possui duração de 4 semanas ou menos, tá? A planning tem duração de 8 horas. Esse é o time box da planning, 8 horas para sprint de 4 semanas e menor para sprint menores. A reunião diária ela tem um tempo definido, um time box de 15 minutos. Tá? A review tem duração de 4 horas para uma sprint de um mês, ou menos para sprint menores. E a retrospectiva tem duração de 3 horas para sprint de um mês ou menos. Isso pode gerar confusão, né? Em prova, ele pode perguntar e a gente confundir, achar que a retrospectiva tem 4 horas de time box também, não. Ela, para sprint de um mês, ela é composta por 3 horas, tá? E entender que a sprint termina quando o time box expira. Ou seja, a sprint termina quando, né, foi definido lá que é 30 dias, aí ela termina, expirou e é necessário e se inicia outra sprint logo na sequência, ok? E quais são as regras sobre a sprint? Veja, todas as sprints possuem o mesmo tamanho. Tudo isso aqui, gente, pergunta de prova, tá? Todas as sprints possuem o mesmo tamanho. Não há pausa entre a sprint. Como já falamos, né, eu não posso terminar uma sprint e esperar 5, 6 dias começar outra. Não, acabou uma, eu já começo a outra na sequência, tá? Ela termina quando o time box expira e já inicia outra na sequência. O tamanho da sprint não muda durante a sua execução. Eu não posso falar que no meu planejamento que a sprint vai ser 2 semanas, chegar faltando 2 dias, eu esticar e falar, vamos terminar ela com 3 semanas ou com 4 semanas, tá? Não, não muda, ela é sempre constante, tá? O propósito de cada sprint é criar um incremento pronto. Toda sprint inclui uma sessão de planejamento, ou seja, uma sprint planning, ok? Toda sprint começa com esse planejamento, tá? E a Daily Scrum deve ocorrer todos os dias, de preferência no mesmo local e horário, tá? Mesmo local e horário. Isso também pergunta de prova, tá? Toda sprint possui uma review para feedback dos stakeholders sobre o produto, né? Toda sprint possui e deve possuir a review e toda sprint deve possuir uma retrospectiva para que o time faça inspeção e adaptação nos processos de como ele está trabalhando como pessoas, como ferramentas, né? E de como melhorar isso para as próximas, ok? E também entendemos que somente o dono do produto pode cancelar, se for o caso, uma sprint. Tá? Essa é a regra. Ninguém pode cancelar uma sprint, um developer, um Scrum Master pode cancelar a sprint. Só o dono do produto, se tiver um bom motivo para isso. Tá? E que a qualidade não é comprometida durante a execução de uma sprint. Isso são as regras para a execução da sprint. Tá? Principais regras sobre o dono do produto. Todos aqui são perguntas de prova e a gente precisa entender bastante esse conceito, né?
o dono do produto, por exemplo, ele é uma pessoa e não é um comitê. Pergunta de prova, tá? O dono do produto. Não existe gerente de projeto. Tá? Guarde bem isso, né? Não existe outros cargos dentro do Scrum, ok? Tá? Para grandes projetos com mais de um time, deve ter apenas um dono de produto. Okay? Eu não posso ter mais de um dono de produto, né? Duas pessoas dentro cuidando de um backlog, cuidando de uma sprint, tá bom? E somente ele, o dono do produto, pode cancelar uma sprint, tá? E ele é o responsável pelo backlog do produto, tá? Também pode cair na prova. Quem é o responsável pela alteração, criação, ordenação, priorização do backlog do produto? Preste muita atenção nisso. Responsável por tudo relacionado ao backlog. Se perguntarem, se cair uma pergunta, quem pode ordenar o backlog do produto? O SM, o Scrum Master, né? o gerente de projeto? Não, é o dono do produto. Tá? E pode até cair essa pegadinha, como gerente de projeto, não existe. Tá? E ele é o responsável pela comunicação, é ele que conversa com as partes interessadas, ou seja, com os stakeholders, e traz todas as informações que é necessária para o entendimento. Tá? Regras sobre o Scrum Master. Tá? Ele não deve conduzir as dailies, apenas instruir que o time a realize. Tá? Isso também cai na prova, né? Se o Scrum Master deve conduzir. Não, e a resposta em uma delas é até ele não é nem necessário, ele não deve nem estar ali, tá bom? Então, assim, ele apenas instrui para que o time realize ele e garanta aí, né, os eventos, que seja realizado o evento do Scrum, tá? Ele pode até fazer parte do time. Veja, eu posso ser, no caso, um Scrum Master, nada me impede disso, um Scrum Master e um desenvolvedor ao mesmo tempo, ok? Tá? Mas o próprio documento, né, o próprio guia recomenda. Não é recomendável, pois há conflito de interesse. Então, pode sim cair uma pergunta desse tipo, né? O Scrum Master pode fazer parte do desenvolvedor? Sim, pode, ou não, pode não. Mas a verdade é, não é recomendável, porque, claro, há conflito de interesses aí. Tá? Ele é responsável por disseminar a cultura ágil na empresa, papel do Scrum Master, tá? E apoiar o time nas tomadas de decisões, apoiar o time na remoção de impedimentos e apoiar o Product Owner, tá? Essas são regras e funções do Scrum Master, tá? Regras sobre os developers, sobre o time. Ele é auto-organizável, tá? Ah, mas isso cai? Cai, né? O que um time precisa ser, né? Quais são as características do time dos developers? Um time tem que ser auto-organizável, tá? Também pergunta de prova. Quem é o responsável pela execução da reunião diária, a daily? O time, developers, tá? E somente membros do time criam o incremento. Preste muita atenção nisso. Somente os membros do time criam o incremento, tá? E aqui, como a gente falou, quem era o responsável pelo backlog do produto, aqui nós temos perguntas que nos traz a isso, quem é o responsável pela sprint backlog. Tá? Ninguém pode alterar externamente o sprint backlog e o único responsável por fazer essas mudanças são os developers, tá bom? É o time de developers, tá? Ele também é o responsável pelas estimativas na prêmio. É o time que diz o que pode ser feito. Tá? Muito importante esse entendimento, muito importante essa execução, tanto para prova como até para uso no seu dia a dia. Tá? Não podemos, de jeito nenhum, deixar que alguém externo ao time defina a estimativa, quanto tempo eles vão desenvolver, quando inicia o desenvolvimento, quando entrega, enfim, o time é que faz essa estimativa. Tá? Não há títulos para o time e não há subtimes. Tá? Eu não posso dividir, o time já é pequeno, mas eu não posso colocar título neles, né, nos desenvolvedores, e também
quebrar e criar subtimes, ok? Tudo isso, de novo, são perguntas que caem na prova. E aqui nós vamos falar de algumas mudanças, né, que ocorreram, importante também para esse entendimento, para essa prova e até para o uso, né? Eu acredito que ele se tornou mais fácil de ser executado, né? Até por pessoas que não são da área de tecnologia, tá? Então vamos aqui passar, né? Ele ainda é menos prescritivo, ou seja, está mais maleável, né? Ao longo dos anos ele começou a ficar um pouco mais prescritivo, ou seja, né? Ele ficou mais fácil de ser entendido, né? De ser usado. Essa versão buscou trazer o Scrum de volta a ser um framework minimamente suficiente, removendo e suavizando, né, a linguagem prescritiva, né, impondo. Por exemplo, removidas as questões da daily, como a gente já tinha falado, né? O que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, se eu tenho algum impedimento. Isso tinha uma prescrição. E hoje não, ele deixou mais livre que cada time conduza da maneira que ele deseja, né? Ficou uma linguagem mais suavizada em relação aos atributos de PBI, né? Uma linguagem suavizada em relação aos itens da retrospectiva, no sprint backlog. Foi diminuída a seção referente ao cancelamento da sprint, né? Nós falamos aqui nesse treinamento sobre o cancelamento, nessa versão aí, né, nem fala quase nada, tá? Então, por verem, tá? Até que isso é muito difícil acontecer, tá? Outras mudanças, né? Um time focado em um produto, tá? Então, o objetivo era eliminar o conceito de um time separado dentro do time, que tem guiado por comportamentos de proxy, ou nós e eles, né, entre PO e time de desenvolvimento. Há agora apenas um Scrum time focado no mesmo objetivo, com 3 responsabilidades, né? Então, que antes era muito separado, eu sou time, eu sou PO, eu sou SM, hoje a ideia nesse guia, e como nós falamos aqui, é um time único e separado apenas pelas suas responsabilidades, mas que tem o mesmo objetivo, ok? Né? Teve uma introdução melhor à meta do produto, né? Ele introduziu aqui o conceito de meta do produto para fornecer um foco no time Scrum em direção ao objetivo mais valioso, ok? Então isso nós detalhamos no nosso curso e foi muito, muito interessante essa mudança, né, para que tenha um entendimento aí, um foco na meta do produto final, tá? Cada sprint deve trazer o produto mais próximo da meta geral da meta do produto, ok? Uma casa para a meta da sprint, definição de pronto e meta de produto. Nós falávamos muito nisso, né? Nos anteriores. Tá? Ele descrevia a meta da sprint, definição de pronto, sem realmente lhe dar uma identidade, ok? Então, isso foi uma mudança. Eles não eram bem um artefato, mas eram alguma forma anexados ao artefato, né? Com a adição da meta do produto, a versão 2020 fornece mais clareza a isso, né? Isso ficou muito interessante. Cada um dos 3 artefatos agora contém comprometimentos a eles, tá? Para o backlog do produto, é a meta do produto. O sprint backlog é a meta da sprint. E o incremento possui agora a definição de pronto. Agora sem as aspas, né? E uma seção que fala e detalha como ele é feito, tá bom? Eles existem para trazer essa transparência e foco em direção ao processo, né, de entrega de cada artefato aqui, tá? Autogerenciáveis e auto-organizados, também foi uma mudança. Tá? Os guias anteriores, eles se referiam ao time de desenvolvimento como auto-organizados, escolhendo quem e como faria o trabalho, tá? Com mais foco no Scrum Team, no time como um todo, a versão 2020 enfatiza que o Scrum Team autogerenciado, escolhendo quem, como e no que vai trabalhar, ok? Os 3 tópicos do Sprint Planning, em adição aos tópicos anteriores, né?
O que, né, o Guia Scrum 2020 coloca ênfase a um terceiro tópico. Por quê? Referente à meta da sprint. Então, eu tinha o que, e agora na meta da sprint eu tenho o porquê. Tá? E foi uma simplificação geral para uma audiência mais ampla, como nós falamos. Né? O Guia Scrum 2020 ele dá uma ênfase na eliminação de informações redundantes, tá? E complexas, removendo qualquer interferência remanescente ao trabalho de IT. Ou seja, muita coisa, muito entendimento era voltado para a tecnologia. Por exemplo, teste, sistema, design, requerimento, etc. Como nós vimos aqui nesse curso, um curso atualizado com 2020, né, ele possui menos páginas, aí, menos 13 páginas, né, menos do que 13 páginas, mas ele está numa linguagem agora não voltada diretamente para a TI, né, como a gente estava falando aqui, de sistema, de design, no nosso curso mesmo aqui hoje, no exemplo, a gente citou construção de um carro, tá bom? Então, isso. Agradeço a você por ter assistido aqui esse curso, a ter participado, né? E espero que você goste, que você divulgue e qualquer dúvida, estamos à disposição. Sucesso!